Fala, galera do oitavo ano, bem-vindos à nossa quarta aula de Sociologia. Tudo bem, a gente vai continuar aqui no capítulo 3, estamos falando sobre como é ser cidadão do mundo, tá? Já vimos sobre o impacto que a globalização tem nessa construção aí, né, da cidadania em termos, né, de se importar com o que acontece ao redor do mundo. A gente já viu sobre a diferença entre indivíduo e cidadão, entre individualismo, no caso, né, e exercer cidadania. E muito bem, hoje a gente vai tratar de uma forma prática, né? De uma maneira prática de você ser um cidadão, de você exercer a sua cidadania, que é justamente a prática do desenvolvimento sustentável. Então, vamos trazer um pouquinho essa ideia de cidadania para a prática da relação entre o ser humano e o meio ambiente, né? Que é uma coisa mais global, mais planetária, mais do mundo do que o meio ambiente. Pois é. Então, se a gente está falando de exercer a nossa cidadania de maneira global, né, de ser um cidadão do mundo, então não tem como escapar desse tema, né? Não tem como escapar dessa ideia de falar sobre meio ambiente. E essa é uma parte que a gente vai dividir esse texto, né, que está aqui na página 33. Nós vamos dividir em duas aulas, tá? Essa aula de hoje a gente vai tratar sobre o conceito de desenvolvimento sustentável e algumas práticas mais gerais, quando a gente fala, né, nessa ideia de desenvolvimento sustentável. E na próxima aula a gente vai falar de algumas práticas específicas que a gente pode adotar no nosso dia a dia, tá? Eu fiz assim para não ficar uma aula muito longa, aí a gente conseguir entender melhor, bem direitinho aí, né, o conceito e não ficar com nenhuma dúvida, certo? Então vamos lá, tu abre lá teu livro na página 33, tá? Que é justamente onde a gente está falando sobre desenvolvimento sustentável, ok? Então vamos primeiro entender que a gente vive numa sociedade em que a busca pelo crescimento econômico ela é grande, ela é intensa, tá? Então o modelo atual de crescimento econômico ele gera enormes desequilíbrios. Quando a gente falou lá atrás, né, sobre a desigualdade social, por exemplo, você sabe, né, que uma das causas da desigualdade social é justamente a má distribuição de renda. Então a desigualdade social ela está diretamente ligada à desigualdade econômica. Certo? Então, o modelo de crescimento econômico que existe hoje, né, na maioria das sociedades, ele não visa por um crescimento por igual. Tá? E esse desequilíbrio, ele não se dá só entre as pessoas que enriquecem de maneira diferente, tá? Mas também na relação que a sociedade tem com o meio ambiente. Então, de um lado, a gente tem uma enorme riqueza que é produzida no mundo, né? As tecnologias, elas são aperfeiçoadas, né? Tecnologia da computação, tecnologia da informação. Então, você tem muita coisa que acontece, que a gente descobre, que a gente alcança, né? Por conta desse desenvolvimento todo. Mas, por outro lado, você tem a miséria e a degradação ambiental, né? Que aumentam a cada dia. Então, essa realidade, ela pode pôr em risco a segurança e a vida da humanidade no futuro, né? Por quê? Porque muitas das vezes, algumas pessoas, na busca, né, desse enriquecimento, né, de encontrar essas tecnologias, elas exploram, né, em demasia o outro, né, o trabalho do outro. Elas exploram o meio ambiente também, né, exageradamente, sem um cuidado, né, como esquecendo, por exemplo, que tem muitos dos recursos naturais que nós usamos que não são renováveis, né, ou seja, tem um número limitado ali na natureza, por mais que seja muito, uma hora pode se esgotar, né? Então, é preciso ter cuidado, certo? Então, você tem aí esses dois pontos quando a gente fala do crescimento econômico, né? Esse aperfeiçoamento da tecnologia, essa procura, né, por enriquecer, tá? Mas também isso pode gerar um sério desequilíbrio entre as pessoas e também entre o ser humano e o meio ambiente. E daí é que vem a necessidade, né, desde uns tempos para cá vem se discutindo sobre essa ideia de desenvolvimento sustentável. E o que é o desenvolvimento sustentável? Tá? São justamente as ações, né, que são realizadas para satisfazer as necessidades da geração atual. E quando a gente fala disso, está falando também de produzir riquezas, tá? Para a geração atual, para quem está aqui, para quem precisa, mas sem comprometer a necessidade das gerações futuras. Ou seja, eu não vou esgotar tudo que eu tenho na natureza aqui, né? Eu vou permitir que isso de alguma maneira cresça, se desenvolva, para que as próximas gerações, para que os meus filhos, os meus netos, as pessoas que vão vir depois de mim, também possam
ter acesso, né, a esses recursos naturais, tá? Então, esse conceito, né, ele visa integrar, vamos dizer assim, né, juntar, unir a economia, que é importante, que você não tem como ignorar, né? A gente precisa, né, para crescer, para se desenvolver, você precisa que a parte econômica esteja ok, né? Então, né, entre a economia, a sociedade, que são as pessoas, e o meio ambiente, porque a gente também precisa do meio ambiente. A gente precisa das pessoas para realizar o trabalho e a gente precisa do meio ambiente por causa dos recursos que ele nos dá, certo? Então, todos nós temos que ter cuidado para não esgotar os recursos naturais, né, que a gente dispõe para o futuro. Por quê? Porque muitos deles são finitos. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso. E o conceito de desenvolvimento sustentável, a ideia de desenvolvimento sustentável está justamente nisso, né? De você procurar o seu bem-estar, né? Lembra que a gente falou do conceito de cidadão, né? Quem é o cidadão? É aquela pessoa que procura o seu bem-estar, mas ele entende que o bem-estar dele, né, está ali junto com o bem-estar do coletivo, da sociedade. Então, ele não vai fazer alguma coisa em prol de si mesma, prejudicando as outras pessoas. Então, a ideia de desenvolvimento sustentável está bem ligada a isso, né? Você fazer as coisas em benefício próprio, né? Usar os recursos, né? Ter a questão da economia aqui crescendo, mas também, né, valorizando em deixar, né, recursos para as próximas gerações, né? Ter ações aqui que possam permitir que as pessoas que virão depois de você também possam, né, aproveitar daquilo e até melhorar a qualidade de vida, tá? Então, nesse caso, é necessário ter planejamento, né, para poder fazer projetos, né, implementar políticas públicas nesse sentido, enfim. Tá? Porque recursos naturais são finitos, gente. Os principais, eles são finitos. Então, água, solo, vegetação, minério. Se o ser humano só gastar, né, só tirar da natureza, só tirar, e não der um jeito para que a natureza, né, consiga, vamos dizer assim, produzir mais, ter mais, vai acabar. Água, por exemplo, é um recurso finito, né? Nós temos acesso apenas a 3% da água doce no mundo para poder consumir. E você fica lá demorando 3 horas no banheiro tomando banho, né? Olha aí. Então, assim, é um recurso finito. O solo, se ele não for bem cuidado, ele pode se esgotar. E aí virar deserto, porque ele não vai ter mais nenhum nutriente para crescer nada ali. Já pensou? Né? Vegetação, a mesma coisa. Se você só tirar as árvores, só tirar uma hora, vai acabar, vai parar de crescer, vai entrar em extinção, certo? Então, são esses recursos que permitem a existência humana, né? A diversidade biológica e o próprio crescimento econômico. De que adianta você acabar com a natureza, né? Por causa de dinheiro? E aí eu te pergunto, você vai respirar dinheiro, né? Você vai comer dinheiro? Aí você pode perguntar assim, ah, tia, mas o dinheiro compra comida. Mas e se não crescer mais comida? Porque o solo ficou infértil, porque o solo ficou pobre, né? E se não crescer mais comida? E se não tiver de onde tirar água limpa? Porque toda a água limpa do planeta foi consumida. Vai adiantar ter tanto dinheiro se não tem o que comprar, da onde tirar? Não vai, né? Então, é por isso que é necessário ter planejamento para o uso desses recursos, para que eles não se esgotem, né? A gente não pode permitir que o progresso econômico destrua o meio ambiente. Os dois podem sim caminhar juntos, né? É tudo uma questão, vamos dizer assim, de boa vontade, tá? Vamos analisar algumas medidas para o desenvolvimento sustentável, né? Algumas medidas que são ligadas aí a essa ideia de desenvolvimento sustentável, tá? Primeiro, consumo racional de água e alimentos. Como assim consumo racional? Ah, então eu vou ter que passar fome, né? Ou eu vou ter que passar sede? Não. Significa ser racional, significa que você vai consumir apenas e tão somente aquilo que você precisa. Então, por exemplo, você está escovando o dente, precisa ficar com a torneira ligada enquanto escova o dente? Aí tu vai dizer assim, ah, tia, eu gosto do barulho da água caindo. Né? Muito bem. Só que aquilo a gente chama de desperdício, tá? Porque você pode perfeitamente deixar desligado enquanto você está aqui, escovando o dente, pensando na vida, né? E aí, quando você precisa, você liga de novo, usa, né? Limpa e desliga, né? Precisa levar ali 3 horas tomando banho, cantando no chuveiro. Quer cantar? Beleza, desliga o chuveiro e canta, tá? Mas ali, né? Ficar ali desperdiçando aquela água, não dá, né? Então, o consumo racional que a gente chama é
Consumir sem desperdiçar, consumir apenas aquilo que é necessário. A mesma coisa para os alimentos. Gente, o Brasil é o país que mais desperdiça alimento no mundo. É sério isso. Não é brincadeira. As pessoas estragam muita comida. Então, assim, quando você for se servir, seja na sua casa, num restaurante, qualquer coisa assim, bota só aquilo que você quer comer, né? Tinha um ditado antigo que dizia assim, olha, você come o que quiser, mas come o que tirar, né? Então, você pode comer à vontade, mas come tudo que você tirar, né? Da panela ou da bandeja para o prato. Não estraga, sabe? O famoso não tem o olho maior que a barriga, tá? Por quê? Porque depois, se você não come, outra pessoa não vai comer aquela comida, né? Você vai ter que jogar fora. Aí você diz, eu jogo pro meu cachorro, né? Coitado do cachorro, né? Que não é comida para cachorro, é comida pra gente. Então, assim, evita o desperdício, tá? Consumo racional é isso, é você evitar o desperdício. Consumir apenas aquilo que você precisa, tá? Redução do uso de produtos químicos prejudiciais à saúde. Tem muita coisa que é usada, né? Em fábricas, em plantações, né? Que são produtos químicos que prejudicam a saúde, né? Às vezes prejudica rios próximos, prejudica o ar que você respira. Tudo isso, né? Se é prejudicial à saúde, é melhor que se reduza, né? Então, reduz aí, né, a produção de gases do efeito estufa, reduz a produção de coisas que possam prejudicar a saúde das pessoas, né? Excesso de agrotóxico na agricultura e por aí vai. Então, precisa reduzir isso. E reduzir esse tipo de coisa é sim pensar, né, no desenvolvimento sustentável. Veja bem, ninguém está dizendo aqui, então a agricultura não vai usar mais agrotóxico. O certo mesmo seria isso. Mas a gente sabe que numa agricultura de grande escala, ou seja, numa produção muito grande, né, é complicado não se usar agrotóxicos, porque fica muito suscetível a pragas. Então, tudo bem, se tem que usar, mas usa menos, né? Usa um que seja a base natural e não, né, com tanto produto químico que possa acarretar problemas à saúde das pessoas que vão consumir aquele produto, tá? Preservação dos ecossistemas e da biodiversidade, tá? Então, preservação das florestas, preservação dos biomas, preservação dos rios, preservação dos lugares em que você tem ali, né, espécies animais e vegetais que podem se extinguir, né? Porque não existem em outros lugares no mundo, então precisam ser cuidadas, precisam ser preservadas, né? Que se utilize os recursos da natureza, mas que também não esgote tudo, explore, derrube, mate, enfim, né? Então, preserve, né, os ecossistemas aí, a biodiversidade do planeta. Diminuição do consumo de energia e uso de fontes energéticas renováveis, né? Então, assim, parar de consumir energia que faz mal para o meio ambiente. A gente tem tantas outras maneiras de consumir energia que são mais sustentáveis. Então, energia eólica, que é aquela que usa, né, esses ventiladores gigantes, assim, que é movido pelo vento, né? Então, olha, é natural, né? É do vento. Energia solar, poxa, aproveita a energia do próprio sol, né? Ao invés de usar ali as hidrelétricas que usam um recurso, né, natural, né, limpo, é uma energia limpa, né, que vem ali através, né, da força da água e tal, mas ela ela não dura muito tempo, né? Em média que se pode usar de uma hidrelétrica ali 50 anos, 50, 70 anos, então é pouco tempo. Enquanto que você tem em locais que tem muito vento, né? O vento não se esgota, o sol, né? Até que morra vai levar tempo, certo? Então dá para usar, tá bom? Vamos lá. Industrialização baseada em tecnologias ecologicamente adaptadas, né? Então, vamos crescer? Vamos crescer, né? Vamos investir na indústria? Vamos. Mas vamos investir em tecnologias ecológicas. O que são as tecnologias ecológicas? São aquelas tecnologias que respeitam o meio ambiente, né? Então, você tem aqui uma casa com uma energia limpa, né? Que usa painel solar, né? Eólico. Então, investe nisso, né? Você tem, né, a produção do lixo, que é inevitável em grandes centros urbanos, ok, mas vamos separar o lixo, vamos reutilizar, vamos reciclar, né? Vamos diminuir a quantidade de resíduos aí, né, e de problemas que a gente tem com lixo no mundo, que você tem mais lixo no mundo do que gente, né? Vamos respeitar a natureza. É disso que a gente está falando, né? De tecnologias ecologicamente adaptadas, né? Controlar a urbanização desordenada,
né? Se você tem cidades que são planejadas, que têm planejamento, né? Cidade com saneamento básico, cidade em que as pessoas têm, e aí entra o último aqui, né? Que é atendimento às necessidades básicas da população, de educação, de saúde, de moradia, de emprego, de saneamento básico, né? Se você tem isso, né? Uma cidade planejada, uma urbanização controlada, as pessoas não vão morar em qualquer lugar, não vão se submeter a morar em qualquer lugar, né? Vão morar em locais que sejam realmente, né, dignos deles. Então, ter esse atendimento para a população, para as necessidades básicas da população. E aí você educa melhor essa população e faz com que ela entenda, né, que ela com a natureza são um só, dependentes uns dos outros e que a gente precisa cuidar, né? A gente cuida da natureza e a natureza cuida da gente. É assim que funciona. Beleza? Lembra, esse assunto não terminou aqui ainda, tá? Então dá uma segurada aqui, porque por enquanto não tem exercício para você. Olha como eu sou legal, né? Mas na próxima aula vai ter. Lembra, vai juntar esse assunto com o próximo, tá? Mas dá uma olhada aí na tua descrição da tua aula e vê, né, o que que tem, se tem ou não tem alguma coisa para fazer, tá bom? Beijo, a gente se vê, tá? Nas próximas aulas. Tchau!